Com mais de 80 anos, a vida de Máximo Barro se mistura com a história do cinema brasileiro. Sua filmografia conta com mais de 60 trabalhos, a maior parte deles como montador. Trabalhou com Mazzaropi, Walter Ucuri e José Mujica Marins, entre tantos outros. Máximo também é professor, dando aulas na FAAP sobre história do cinema. Teve como alunos cineastas como Oswaldo Candeias, Milton Amaral e Beto Brant. Como pesquisador, publicou vários livros, com destaque para O Cinema Começa a Falar, onde aborda os primórdios do cinema sonoro no Brasil. Máximo Barro é entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Máximo Barro, seja bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Máximo, você é montador, mas foi mecânico, produtor? Produtor nunca, né? Bom, a não ser uma ou outra vez onde eu fiz algum documentário que ninguém queria fazer, eu acabei colocando dinheiro meu, mas eu nunca fui produtor. Como que começa a sua relação com o cinema? Bom, eu não sei, às vezes eu me indago, né, qual foi o primeiro filme que eu assisti, eu não lembro. Me lembro de perfeitamente no Cine Lux, Bom Retiro, de ter ido assistir um filme da Carmen Miranda, Uma Noite no Rio. E aquilo foi um deslumbre para mim, porque era colorido, né? Os filmes eram raramente existia filme colorido, era sempre preto e branco, e tinha uma riqueza de detalhes, de roupas, de cenografia. E o que mais me fascinou foi um certo momento onde dois personagens atravessam uma sala enorme, abrem uma porta, tem uma segunda sala enorme, depois abrem a porta de uma terceira que a gente não vê, mas que devia ser tão grande quanto as duas anteriores. Aquelas perspectivas diferentes foi uma coisa extasiante para mim. Reveladora. Eu devia ter 11 anos, mais ou menos. O filme deve ser de 41, 42. Devia ter essa idade quando é a primeira coisa que eu me lembro realmente de cinema. Cai, eu não vou te levantar. Ui, cai, quem manda escorregar? Oi, cai, eu não vou te levantar. Cai, quem mandou escorregar? Máximo, no entanto, você vai ser assistente de produção, que eu saiba, em Destino em Apuros. Sim, eu começo no Destino em Apuros, sim. Como isso acontece, já que você era mecânico, né? Você trabalhava na oficina mecânica do seu tio, lá no Bom Retiro? Era o meu tio, no Bom Retiro, né? Como que acontece na Rua Júlio Conceição com a Rua da Graça. Eu queria ir para o cinema, mas era uma coisa inviável. Ali o cinema veio até mim. Em caminhos contrários, eu fui me encontrar. Em 1949, aparece o museu, o MASP, com o Bardi. A ideia do Bardi era não fazer um museu estático, como o Museu do Ipiranga ou tantos outros. Ele queria um museu dinâmico. Ao lado de você ir lá e ver obras, ele tinha também cursos. E houve um curso de cinema. Existia o clube de cinema, né? E existia também um curso de cinema que chamava-se Seminário de Cinema. O famoso Seminário de Cinema. Quando nós completamos o curso, o nosso professor de cenografia era o Ceni, o pai do Ceni, que hoje toma conta do Sesc Pompeia. O pai dele era um grande artista plástico e fazia cenografias. E ele era da Multifilmes. Então ele convidou os 5 primeiros colocados nos exames para fazer um estágio na Multifilmes. É assim que eu entro e vou ser assistente de produção do primeiro filme colorido ficcional feito no Brasil. E eu tinha sido continuista de A Ilha. E aí comecei a ver como a continuidade é essencial para uma boa montagem, coisa que a gente às vezes não tem noção antes de fazer a continuidade, mesmo fazendo a continuidade. E o Máximo sabia me explicar, ele consegue naturalmente ser didático. Eu aprendi muito com o Máximo na montagem. Como você dá na montagem? Você fez assistência de produção e vai ser montador. Por que montagem? Exato. Aí eu não tinha visto moviola até então. Eu trabalhava na Multifilmes, mas eu trabalhava numa área... A Multifilmes tinha 2 casas, uma na Martim Francisco, que era a sede, e outra que era o estúdio.
as moviolas não estavam nem num lugar nem no outro, porque ainda não tinha o lugar para colocar as moviolas, estava em construção. Então o filme era montado na Rua Santo Antônio. Tinha um local lá com uma moviola vertical, moviola, marca moviola, né, vertical, e lá eles estavam montando o filme. Uma vez eu passei por lá e vi o italiano, né, o Tálamo, trabalhando lá com uma mocinha que futuramente vai ser minha assistente, a Eba. Mas aquilo não me chamou atenção em nada. Mais tarde, o Battini compra uma moviola exatamente para começar a montar o longa-metragem. Quem ia montar o longa-metragem era o Alfred Richter. Não tinha nada comigo. E então a moviola, para chegar até lá, ela passou pelo elevador, foi desmontada. Eu a desmontei na calçada e a remontei lá em cima. Afinal de contas, eu tinha sido mecânico, né? Você desmontou na calçada a o pedaço maior dela era a mesa dela, né? Que cabia verticalmente no elevador. Era 10º andar. E todo o resto foi desmontado na coisa, levado para o elevador, lá em cima eu remontei tudo. Quando eu remontei, que eu vi o que fazia aquela coisa, me encantou imediatamente, foi amor à primeira vista. Na sua terra tem peixe grande assim? Tem até maior do que esse. Minha terra, outro dia eu peguei um tão grande, mas tão grande, que eu amarrei na traseira de um caminhão, não saiu. Mas passou um trem de ferro na hora, eu amarrei na traseira. E aí tirou? Não tirou. Arrastou a lagoa até na cidade. Máximo, como você conhece o Mazzaropi? O Mazzaropi você vai trabalhar algumas vezes. Sim. Vamos falar do Mazzaropi. Como que você conhece ele? Como era trabalhar com o Mazzaropi? Bom, quem me apresentou, não é quem me apresentou, quem falou de mim para o Mazzaropi foi o Mauro Alice. O Mauro montava na Vera Cruz. Os contatos que eu tinha com o Mauro é quando eu ia na Vera Cruz para fazer filmes de outras pessoas. E lá eu assisti os filmes dele e acho que ele assistia também os meus filmes. E então, num determinado momento, ofereceram ao Mauro voltar para Curitiba. Ele é de lá. Lá tinha se montado uma companhia de documentários, ele ia dirigir os documentários e montá-los. Então ele só voltava para São Paulo na hora de sonorizá-los. E ele ficou morando lá porque também tinha família lá. Era tudo vantajoso para ele. Nesse momento o Mazzaropi ia começar as aventuras de Pedro Malazarte. Então o Mauro disse, eu imagino que o Mauro disse para ele que não podia, mas disse que tinha uma pessoa que, lá das redondezas dele que poderia montá-lo. Eu imagino que isso tenha acontecido porque eu e o Mauro tínhamos um estilo que era compatível com aquilo que o Mazzaropi fazia. Jamais esse filme poderia cair na mão de algum montador que se dissesse de vanguarda, do futuro ou coisa assim. Precisava ser um montador de formação clássica. Continua, pra tu ver. A defesa do Corinthians apresentou muitas falhas. Parou ou não parou? E só a falta de sorte do adversário não provocou. Máximo, por que o seu estilo de montagem, o seu e do Mauro Alice, cabiam com o Mazzaropi? Que estilo era esse, afinal? O Mazzaropi, quando o Mazzaropi se tornou produtor, tem duas coisas muito importantes a se ver, né? O Mazzaropi quando era contratado como ator e quando ele tornou-se produtor. O Mazzaropi produtor, o estilo do Mazzaropi é o estilo do cinema americano. A gente não pode ver a fotografia, tudo tem que passar, o estilo de interpretação também não pode ser exaltado nem nada, pelo menos o cinema americano daquela época, quando ainda quem mandava era o estúdio, e não hoje que é um cinema feito por independentes, só que vai para... o estúdio torna-se ou um coprodutor ou um financiador indireto do filme, né? Naquela época todos eram contratados, desde o ator até a script girl.
Então, o estilo do Mazza era um cinema para que tudo passasse desapercebido. E eu e o Mauro Alice tínhamos essa consciência de que se o montador cisma de deixar o nome dele no filme, o filme está prejudicado. Ele tem que montar de acordo com o filme. E mais ainda, como o montador é o último dos técnicos, dizem alguns que é o último dos artistas, né? O último dos técnicos que mexe com o filme, ele e o músico são os dois últimos, é obrigação deles de costurar tudo aquilo que pode estar desalinhavado, as discrepâncias que possa ter entre, digamos, o diretor que vai num estilo e o fotógrafo que está colocando as suas sombras, né, a la Caligari, como estou vendo aqui dentro. Nessas coisas. Caligari, é verdade. É tudo sombra. Então, se o montador cima de fazer isso, ele destrói o filme. Eu, São Jorge, vós que estáis com seu cavalo na lua, atormentado por tantos foguetes russos e americanos, não deixai o Corinthians cair do cavalo. E em vez de, meu São Jorge, escute bem, em vez de chuchar o dragão, dá uma chuchada no próximo adversário. Certo? Amém, São Jorge. Você se recorda, por exemplo, porque o Mazzaropi tinha um feeling vamos dizer, de público muito grande. Né? Ele sabia... O circo. O que o público queria. O circo é imediato. Agora, né? Você se recorda, durante a montagem, dele falar alguma coisa para você, que tal plano não seria legal, ou tal passagem estava excessiva por conta do público? Você se lembra de algum detalhe? Não fazia isso. Interessante que quando eu estive vamos chamar de co-direção, o que quiserem, lá do Aventuras do Pedro Malazarte, eu fazia a enquadração e tudo, e ele nunca contestou. Eu, quando fiz o Pedro Malazarte, eu tinha consciência de que deveria, com preponderância, colocar sempre o Mazza em plano médio, da cabeça aos pés. Porque o Mazza é um cômico da tradição do circo, do teatrinho e tudo mais. Ele é um homem do gesto. Aquela postura dele. A escola dele é a escola do Chaplin. Enquanto que o que vigorava naquele momento já era a área que vinha do microfone. O Zé Trindade e os outros que deviam ser cortados por aqui. Ele nunca me disse, em vez disso daqui, vai mais para frente ou mais para trás. Jamais, ele sempre concordou, porque eu fazia questão, eu fazia enquadração, etc. Depois eu chamava e dizia, assim, toca. Eu fazia questão porque o filme tinha que sair pela cabeça dele, não pela minha. Era ele quem ia assinar. Não tenho nada com negócio. Eles quiseram me tapear e saíram tudo tapeado. Embrulhão são vocês, viu? São vocês que são embrulhão. Cachorrada. Que eu acho que agora já está provada a minha inocência, também não tem mais nada para fazer aqui. Eu vou embora, eu tenho mais coisa para fazer na rua. Até logo para todos, muito obrigado. Vocês vão ficar aí? Que quase todos são da linha expressionista, né? É verdade. Então era a área dele e era a minha área. Dois tarados pelo expressionismo. Máximo, você monta vários filmes do Milton Amaral, pelo menos 3 filmes. Um deles, O Corintiano. Como que era vamos falar do Milton como diretor, que é um cara interessante, diretor interessante nesse período. O Milton era bacana. Você estava... Todo ex-aluno é um filho. Se o professor estiver dando aula e não estiver vendo filhos na frente dele, ele é bom que vai pode vender geladeira, pode fazer o que bem entender, mas o professor ele não vai ser, a não ser que o salário venha a ser muito bom. E você montar um filme de um filme de um filho, né? Era muito emocionante. Os documentários e os 2 longas que eu fiz com o Milton foram muito bons. E o Milton era uma pessoa que me dava o material todo pronto, mastigadinho. Era tal coisa que colava com tal coisa, que colava com tal coisa, que colava com tal coisa. Assim, era muito bom. O Milton, o René Clair costumava dizer, o diretor é aquele homem maravilhoso que tem que ter o filme pronto antes de começá-lo.
O Milton era esse, porque o Milton também escrevia o argumento e depois o roteiro. Então já estava tudo encaminhado para depois a filmagem. Sou de Vila Santa, trago notícia do Cabeleira. Cabeleira em Vila Santa? É incrível. Sim, senhor. E precisa ver o estrago que ele fez por lá. Sabe que rumo tomou? Não, senhor. Mas conheço um homem que negocia com os cangaceiros. O senhor pode arrancar alguma coisa dele. 2 filmes do Milton Amaral, O Corintiano e O Cabeleira. Qual a diferença? Um tinha o Mazzaropi, né? Qual que é a diferença na montagem disso? Você consegue se lembrar? Para o montador, o filme do o Cabeleira é muito mais agradável porque você tem oportunidades como montador. Ele não é um filme comportado como é o filme do Mazza, uma espécie de andante, seguido de um allegro ma non troppo, seguido de um coral e por aí afora. Ele era todo desbalançado, isso é muito gostoso. A cada sequência você ter um ritmo novo, isso é muito bom. Né? Não sou o chefe do banco. Qual? Eu nunca vou compreender você. Eu sei onde você quer chegar. Olha, nasci sem ilusões e vou morrer sem elas. Você tem um sonho só. Não desaprovo, não. Mas em nada tem a ver com o que você disse. Cabeleira e Joaquim não morrem tão cedo. Máximo, você trabalhou com um diretor bastante culto, né, que era o Walter Cury. Você monta bastante detalhista. A Ilha, né, entre outras coisas. Poço. É o outro mundo. Vamos falar do Walter, que o Walter era detalhista, mas era muito culto, né? E ele tinha um outro ritmo diferente do que a gente estava falando, por exemplo, de Mazzaropi, entre outros, Milton Amaral. Ele ainda não era Antonioni, mas estava a caminho. Estava se aperfeiçoando. Ele ainda estava na área Bergman. Ele tinha essas coisas. E depois do Antonioni veio a área japonesa. É verdade. Já no tempo da Ilha ele já citava os japoneses, já tinha referências assim de coisas japonesas. Ele gostava bastante de filme japonês, que quase todos são da linha expressionista, não é? É verdade. Então, era a área dele e era a minha área. 2 tarados pelo expressionismo. Máximo, eu queria entender uma coisa. Você monta um filme do Mazzaropi, né? Por exemplo, O Corintiano, né? E depois A Ilha, do Cury. Né? O Mazzaropi é uma comédia. O filme do Cury é um filme introspectivo. Um melodrama. Né? Agora, tudo bem, mas dito isso... independente do gênero, qual que é a diferença da montagem? Qual que é o cuidado que o montador tem que ter? Um é para a comédia e o outro é esse melodrama, essa coisa introspectiva. Se a palavra que você está... cuidado no singular ou no plural, que você está dizendo, eu vou respondê-la com o sentido que tem a palavra cuidado. Montar um filme de época, montar uma comédia elegante ou uma comédia maluca, montar um filme de cangaço ou um filme policial, é tudo a mesma coisa. Para o montador, toda a mesma coisa. Você é uma espécie de tipógrafo, de pessoa que está editando um livro, pode ser Madame Delis ou Proust, o teu trabalho deve ser igual, seja o Madame Delis ou seja o Proust. Eu sempre trabalhei desse jeito, sempre me empenhei desse jeito. Eu te mato! Você faz o filme do Mojica. O filme que antecedeu a série dele, lá, como é que é? Do Zé do Caixão. Ele ainda como Zé Mojica Marins, né? Sim. O personagem Zé do Caixão não aparece, que é esse Meu Destino ele é um personagem acidental, ele não é o personagem principal. Como que foi montar esse filme? Você consegue se lembrar? Aí era uma coisa, né? Porque tinha os problemas pessoais, estilísticos, estéticos, etc., entre eu e ele. E era um material de baixíssima categoria, né? Era muito fraco. O filme era muito fraco. O material que eu recebi era muito fraco.
Não sei se deram um pouco de dinheiro, não sei se era... ele não sabia o que estava ainda, não tinha as potencialidades que possivelmente tenha acontecido depois, não estava dentro do único gênero que ele sabe trabalhar. Tem uma porção de coisa no meio disso, não sei dizer com exatidão, mas foi um filme penoso. O que é um filme fraco, só para a gente entender, bom, é um do filme, ponto de vista técnico? Sim, é um filme descosido, é um filme onde que a câmera deveria se movimentar e ficou parada, ou ficou parada quando deveria se movimentar, é o filme que o ator está andando quando deveria estar sentado, ou estar sentado quando deveria estar andando, é o filme que faz a panorâmica vertical para baixo, né? Quando devia ser de baixo para cima, é tudo aquilo que possa ser as coisas. O filme era inteiramente diferente daquilo que eu imaginava que aquele gênero de filme deveria ser. Robertinho, não fuja de seu pai. É muito alto. Zé Carlos Burle, você escreve um livro sobre ele, até, tá pela coleção Aplauso, mas você também monta o Terra Sem Deus. E montei muitos documentários. Qual que é a importância do Burle no cinema brasileiro? Eu creio que o Burle nunca foi colocado no patamar que ele deveria estar. Ele foi totalmente... Tanto que ele morreu esquecido, né? Eu vim a saber da morte dele 7 dias depois, porque lendo o jornal o Massaini disse: pois é, ele já morreu há 7 dias e ninguém falou nada. Só que o Massaini não disse para ninguém que ele tinha morrido em Atibaia. Só isso. Ele morreu anonimamente em Atibaia. Uns 2 anos antes, eu tentei trazê-lo para ele também dar um depoimento no Museu da Imagem e do Som. E ele disse: não, Máximo, eu estou muito adoentado, o clima aqui é muito bom, São Paulo é frio, e não sei, ou era muito quente, deu uma das duas coisas, enquanto que ele tossia. O Burle sofria de um enfisema pulmonar, mas fumava um atrás do outro. O dedo dele aqui estava manchado pelo cigarro. Nossa. E ele, médico, me provava que cigarro não fazia mal. Porque se você pegar não sei quantos centímetros cúbicos de nicotina, fizeram coisa, injetar no cavalo, eu sempre guardei isso, injetar no cavalo. Não sei no fim o que é que tinha que ver o cavalo com isso, né? O pobre do cavalo ali. Injetando no cavalo não faz isso. Se você pegar tal ou outra coisa, aí sim vai dar, etc. Ele fumava um atrás do outro. Quando eu chegava em casa, a minha mulher dizia: ué, deu para fumar agora? Toda a minha roupa estava impregnada. Numa sala de moviola fechado. E ele o tempo todo ali. Um atrás do outro. Ele ligava um no outro. Ele não acendia. Ele acendia o primeiro. Depois, espantoso que tenha vivido tanto, aliás. E sempre tossindo. Mas ele como diretor? Era uma outra coisa. Você estava diante do homem que tinha feito no mínimo 20, 25 filmes, então era puta velha. Sabia de tudo, sabia como sair-se das situações, era uma outra coisa. E depois era um homem de uma cultura, de uma inteligência, de uma amizade extraordinária. Acho que no início do livro eu digo que uma vez alunos lá de uma faculdade qualquer foram me perguntar, fazer coisa, e disseram: quais os diretores com os quais você gostaria de trabalhar de novo? E eu disse: o Roberto Freire e o Burle. Por coincidência, os 2 médicos. Desgraçado desonrou minha irmã. Uma menina de 13 anos. O coronel botou a polícia em cima de mim. Eu não tive mais sossego. Tinha que matar para não morrer. Por que você não muda de vida? Desde que eu vi você que eu venho mudando de pensar. Eu vou para casa. Não vá, não. Demore mais. Eu gosto de você, Joana. Eu que nunca quis bem a mulher nenhuma. O material que vinha para você montar do Burle... sempre muito bom. Já vinha quase pronto? Isso é uma das outras diferenças que você tem na montagem. O Burle filmou na área do Agreste, né, Fazenda Velha, e o filme pronto ele veio para São Paulo para eu montar.
Já tem com outros diretores que eu trabalhei, por exemplo, com o Roberto Freire era diferente. O que ele tinha filmado no dia 23, eu montava no dia 24. O que dava a dizer, Roberto, dá para fazer mais um primeiro plano naquela sequência? Dá para fazer isso, dá para fazer o outro. Ah, você encomendava. Estão falando do Cléo e Daniel. Do Cléo e Daniel, dava para fazer isso. A gente assistia junto e dizia, não, dá perfeitamente. Quando eu colocava, dizia, ficou bom, se não, deixa como estava. E havia deficiências de diretor estreante, que o Máximo, acho que na montagem, percebeu isso e supriu com a eficiência dele. Então o filme tinha um bom ritmo, tinha cenas muito bonitas, deixava a desejar como um todo, mas foi muito bem. Então eu acho que para o Roberto Freire, que não tinha experiência cinematográfica, foi muito útil, foi de grande... valia de grande a participação do Máximo como montador, né, na edição final. Isso achei que foi imprescindível a presença dele, né? É surpreendente como o Roberto Freire, com esse filme Cléo e Daniel, que era o único filme dele. O único filme dele. É bom o filme, né? É bom. Ou você salvou na montagem? Não. A única coisa pesada que eu fiz, quando que nós fizemos a primeira pré-montagem, que nós fomos exibir numa cabine qualquer aí da cidade, o filme tinha 3 horas e meia. Então, nós voltamos de novo para Moviola, fiquei só eu e ele, mandei o assistente para lá e disse, Roberto, se nós estivéssemos, por exemplo, na França ou na Itália, o filme não é que iria ter 3 horas e meia, mas fatalmente deveria ter 3 horas. Se o teu filme tiver mais de 100 minutos, você não vai ter nenhuma pessoa que te projeta o filme. E ele entendeu. Aí nós começamos a cortar barbaramente. O que eu tinha de sobras do filme, dava para montar mais um filme. Era difícil? Sim. Com Candeias é difícil porque se trata de uma pessoa que tinha problemas de tal ordem. Alguma coisa errou, saiu mal naquela sequência e tudo mais. Não se faz de novo. Aquela sequência não existe mais. No caso do Candeias, que tem um estilo todo bizarro, diferente dos cineastas, vamos dizer, é um cinema que foge totalmente ao convencional, o Máximo, com essa capacidade de servir ao cinema e não de se servir ao cinema, de se servir do cinema, ele soube dar o ritmo perfeito, o tempo certo para o filme do Candeias. O Candeias, você monta vários longas do Candeias? Só 2, o primeiro e o último. Mas você não tinha montado curtas dele? Tinha montado antes os curtas. Então montou vários filmes dele. Dois curtas, montou curtas dele, daí o primeiro longas. A Margem, o primeiro longa do Candeias, 67, e o Vigilante, que é o último longa dele, que é de 92. Como é trabalhar com Candeias? Era difícil? Sim, com Candeias é difícil porque se trata de uma pessoa que tinha problemas de tal ordem. Alguma coisa errou, saiu mal naquela sequência e tudo mais. Não se faz de novo. Aquela sequência não existe mais. Como era montar com ele? Vocês se deram bem na montagem? Não. Eu tinha visões muito diferentes da coisa, tanto que eu não assinei o filme. Porque quando o filme estava para ser praticamente pronto, né, eu disse, olha, eu discordo de tudo, de todo o ritmo que tem o filme, eu discordo, portanto eu não vou assinar. Nós tínhamos discutido bastante a respeito de onde viriam seus cortes e não. Até um certo momento a gente discutiu mesmo, já não estava mais falando, discutiu. E depois eu fiquei pensando, que direito eu tenho de pedir a ele de cortar os 10 ou 12 fotogramas finais e iniciais, se ele sabe o preço de cada fotograma? Ele começou com 17 pessoas e terminou com ele e o filho. Ele sabia o preço de tudo. E aí vai o montador e diz, vamos cortar 12 fotogramas aqui?
vamos cortar mais 12 lá, mais 12 aqui, e mais 12 lá. Isso não cabia na cabeça dele, não dava. Então eu disse para ele, bem, o filme está na tua cabeça muito mais do que na minha. Se depois da mixagem eu sentir que o filme não está certo, eu não assino. Ele, não, eu disse, assina você. Tanto que ele acaba assinando como montador. Só que ele nunca esteve na sala de montagem. E ele odeia a montagem. A montagem é o inferno, era o inferno para ele, né? Máximo, você gosta da margem do filme? Hoje eu gosto. Massa, né? Porque aconteceu um problema muito sério. E eu fiquei extremamente desgostoso. A minha mulher sabia das contrariedades que eu estava atravessando. Eu tinha um amigo, ex-aluno, colegão, pessoa leal, distinta, né? Grosso, mas distinta. E eu brigando com ele, era triste para mim. Quando eu e a minha mulher fomos assistir ao filme, porque eu sempre levava a minha mulher, porque ela me dizia se o som era audível ou não. Eu sabia de cor todas as coisas. Eu não podia saber se o som estava bom ou não. Então a minha mulher é quem dizia se ela estava, se tudo que eles estavam falando ela estava ouvindo. Ali pela metade do filme ela disse, Máximo, mas o filme é bom. Eu disse, o filme é bom, me enganei. Uns 6 meses depois eu me encontro com uma minha assistente, que não foi assistente nesse filme. E aí ela me disse, Máximo, nós temos que assinar junto um filme. Eu disse, o que é isso? Eu disse, nós temos que assinar o filme do Candeias. Eu disse, mas você não fez nada no filme do Candeias? Ela disse, fiz. Depois do que o filme foi exibido, ele me chamou e a gente começou a cortar aqui, lá. Aí ficou o filme que eu tinha imaginado. Você vai montar depois o último filme do Candeias, o Vigilante. Eu me ofereci. Nós dois frequentávamos o Clube Espéria. E então eu cheguei para ele e disse, eu sei que ainda você não tem montador, se você quiser, eu monto para você sem cobrar. Eu sabia que ele estava com problemas sérios, sem cobrar e nem cobrando moviola nem nada. Eu gostaria de fazer o teu filme. Ele ficou chocado porque nós conversávamos, mas com luvas nós conversávamos, né? Ele lá, eu aqui. Então nós começamos a trabalhar. O Candeias é um cara desconfiado, né? Muito. Então eu comecei a montar simultaneamente. Ele filmava, ele só filmava de sábado e domingo, porque os atores dele só estavam disponíveis sábado e domingo. Não sei se ele pagava ou não, mas só estavam disponíveis nesse momento, em sábado e domingo. Então nós, e mais ainda, ele tinha tão pouco dinheiro que às vezes não era na segunda-feira que eu via o filme, porque uma vez revelado o negativo, ele ia para o laboratório e começava a cortar todas as tomadas que não serviam. E só mandava fazer copião quando o rolo tivesse atingido 300 metros. Porque assim ele não perdia muito dinheiro nos starts iniciais e nos rabos finais. Ele estava fazendo economia até nesse ponto, em tudo. Ele me quis pagar no meio do filme, eu não quis o dinheiro. Aí na segunda vez, para não brigar, eu disse, Candeias, vamos fazer o seguinte, depois que você fizer a primeira cópia, sobrando dinheiro, então você me dá aquilo que quiser. Mas eu não estou fazendo o filme para ganhar. Estou fazendo o filme por prazer, porque eu quero montar um outro filme de você. E então as coisas foram feitas nesses termos, assim. Às vezes eu ficava 15, 20 dias sem montar nada, porque ainda não tinha atingido os 300 metros para ele fazer um copião grande. E você gosta do filme, no final? Não, o filme... esse é outro filme, que é o roteiro. É uma coisa, e quando chega... Ninguém, quando foi dublar, disse, vamos agora filmar o roteiro? Mas merecia também, porque era uma coisa inteiramente diferente. A falta do dinheiro acabou levando a fazer coisas, a inventar, não filmar, transpor, de tudo. Aquilo que ele tinha feito no primeiro, ele fez no último, ele deve ter feito em todos. Máximo, você tem uma parceria também com o Denis Cavalcante, que é conhecido lá pelas produções eróticas. Né? Como que era montar esse filme onde a comunicação com o público devia ser quase que direta, objetiva, sem artifícios? Sim.
E foi a parceria mais longa que eu tive, né? Acho que chega a 19 filmes, uma coisa assim. Dos 53 que eu montei, deve ser 19, deve ter sido feita com ele. Com ele dirigindo e com ele produtor, né? Nem sempre era. Exato. Ele era diretor. O caso da Boca é outro caso de pobreza. A Boca nunca teve Embrafilme, a Boca nunca teve Rouanet, a Boca nunca teve nisso. Quem fazia o filme sabia que tinha a obrigatoriedade de pelo menos pagar o filme. E caso tivesse lucro, ele fazia o segundo. Com o lucro do primeiro, ele faria o segundo. Se não, nada feito. As questões eram aí... Era como qualquer cinema industrial do resto do universo. Não tem segundo se você não conseguiu pagar o primeiro. E ter a ligação direta com o dono do cinema, que era o financiador de 50% da coisa. No mínimo 50%. Você pegava o teu roteiro, jogava o orçamento nas nuvens, chegava para o dono do cinema, ele vou ter um filme que tem isso, que tem tal atriz, vai ter, no caso do Dene não tinha trepada, porque ainda não era explícito, né? Era erótico, vai ter isso, aquilo lá, aquilo outro. Tá certo, metade é meu. Ele colocava os 50% sabendo que estava sendo roubado. Ele sabia que o orçamento não era aquele. Obviamente, bobo ele não era, né? Aí ele projetava e o outro sabia que ele estava roubando na bilheteria e também não ia... Era um acordo de cavalheiros. Gentlemen, não cavalheiros. De gentlemen. Um acordo de gentlemen. E dessa maneira, a Boca é o ciclo mais longo do cinema brasileiro, né? O mais longo, e aquele onde houve a menor participação governamental. Ô, Márcio, mas essa turma da Boca filmava bem, né? Porque o Dene filmava bem, o Jean Garret, que você monta também, filmava bem, né? O Di filmava bem. O início da Boca toda foi feita com os restos da Veracruz. Era o que tinha a se fazer. Você vê um filme do Alfredinho, é igual o filme do Cury, com menos dinheiro. A mulher é dirigida com os mesmos... A mulher é o centro do filme. Igualzinho o Walter. A mulher é o centro do filme. As preocupações temáticas são muito parecidas. Os dois pensavam também igual, né? E isso fez com que os filmes do Alfredinho fossem uma espécie de segunda geração, né? Mas são muito bons. E ele, quando começou a fazer os explícitos, ali ele começou a colocar as coisas que até então ele estava proibido de fazer. Tem um filme dele com a Rosana Guessa, uma suicida, que telefona pedindo ajuda daqueles grupos que fazem a coisa, e o rapaz do outro lado diz, não faça isso, etc. E ele vê que não tem jeito, ele vai até lá. E ela o coloca, ele vira um bicho, mas bicho mesmo, porque ele foi untado, né, ele fica nu, etc. Ele foi untado, depois ela rasga a gente deita um travesseiro e joga todas as penas, ele vira uma ave, untado assim, ele fica todo uma ave. É o maior trabalho de uma atriz no cinema brasileiro. Rosana Guessa. Eu poucas vezes vi atrizes no cinema internacional chegar ao nível que chega aquilo lá. E aquela sequência é uma das maiores que eu vi na minha vida. Na minha breve vida, uma das maiores sequências que eu vi na minha vida. É uma coisa fantástica. Só que é um explícito. Levanta! Levanta! Eu quero! Me dá! Me dá!
cinema nasceu sobre um mau signo no Brasil. No ano de 1996, quando o cinema chega no Brasil, é no mesmo ano onde pela primeira vez tem a queda do café. Mas eu sempre fui muito ativo na montagem, né? Eu sempre dei muita importância nessa fase de produção de um filme e com certeza foi meu grande mestre ali de montagem, foi o Máximo. Máximo, você é professor já há alguns bons anos, lendário professor. Mais de 50. Você começa a dar aula lá no seminário de cinema? Onde eu tinha sido aluno. Onde você foi aluno e vem dando aula até hoje, né? Qual que é a ligação sua que você faz entre vamos chamar, a academia, o ensino, a sua vida letiva, com o cinema, com montagem? O momento, década 50, ter uma escola de cinema era algo de extraordinário. Os congressos de cinema que tinham sido feitos, não congressos, os estudos de cinema que tinham sido feitos anteriormente, todos eles dizem fundação de uma academia de cinema. Ela nunca foi feita. Então, o seminário de cinema que começa a acontecer no Museu de Arte, creio que é o primeiro deles todos. E, apesar de ser totalmente teórico, eu só fui ver uma câmera no último dia de aula, é que apareceu uma reflex. Até então eu não tinha visto absolutamente nada de cinema, porque era todo dado dentro do museu. Mas assim mesmo foi uma grande escola. Eu, quando comecei em cinema, eu sabia mais do que todos os outros que estavam entrando, porque os outros começavam lá dentro, saber o que era um cabo, etc, etc. E eu já tinha conhecimento de todas essas coisas. Quando tinha problemas, chama o Máximo. Então, ia lá, o diretor falava uma língua, o iluminador falava outra. Eu pegava e fazia uma planta baixa dizendo que fazia um e outro. Pode fazer isso, pode ir para o outro. Aí os dois se entendiam. Mas tinham que recorrer a mim porque eu sabia o que é que os dois estavam fazendo, né? O que era campo, contracampo e por aí afora. Isso tudo foi de enorme auxílio. Eu me senti na necessidade de dar aulas, porque os meus professores nunca receberam dinheiro. E depois os professores ainda eram pagos. Tanto que eu dei muita aula, eu fiz muita palestra e tudo mais sem receber dinheiro, porque é minha obrigação pôr para fora um pouquinho que eu aprendi dos outros. Devolver. E ali eu substituí o Walter Cury, que até então estava dando aula de história do cinema. Ele foi fazer o segundo filme dele e eu fiquei no lugar dele substituindo. E fiquei para sempre. Aí eu sugeri que também tivesse aula de montagem, porque eu era montador. E foi feito. E assim o seminário de cinema começou a tomar feições diferentes daquelas todas. E isso me levou a ser pesquisador. Porque você dá a história do cinema brasileiro, era uma piada. O único livro... Não tinha material, né? O único livro que, quando eu comecei em 53, existia um livro de história do cinema brasileiro que tinha sido escrito por uma pessoa do Banco do Brasil. Era editado pelo AABB, Associação Atlética Banco do Brasil. Aquela história do cinema era um pocketbook, tinha 50 páginas. Tá certo que o cinema brasileiro ainda não tinha completado 50 anos, né? Sim. Mas eram 50 páginas. Mas já deveria ter registrado algum registro. Era o único livro que a gente tinha. Então eu comecei a pesquisar, porque as histórias do cinema, até o início de 1960, é a história do cinema carioca. De vez em quando eles dizem que em São Paulo foi feito tal coisa. Você sabe que o cinema chegou no Brasil no dia 7 de julho, possivelmente de tal pessoa, com omniógrafo, etc. E em São Paulo? Aí então comecei a pesquisar São Paulo. Você tem aquele artigo que depois vira um livro, a primeira sessão de cinema em São Paulo, né? E tem um livro também. É um livro, exato. Sobre um artigo virou um livro. Não, o livro é que virou um artigo. Eu não tinha dinheiro para fazer o livro, então saiu no Estadão, nas 5 páginas no centenário do Estadão. E isso me levou a fazer pesquisa dos coisas. Eu imaginava que depois de ter feito a primeira sessão de cinema em São Paulo, todas as cidades iam fazer, Taubaté, Santos, iam fazer. Como ninguém fez, então eu comecei a fazer. Eu viajava, nunca me deram um tostão. Eu viajava,
e me instalava na cidade durante 2 dias, morava dentro da biblioteca onde estavam os cinemas e fiz então a primeira sessão em Santos, a primeira sessão em Botucatu, a primeira sessão em 2 cidades do Vale do Paraíba. No estado de São Paulo, a primeira foi na cidade de São Paulo? A primeira aqui na capital? No estado de São Paulo. A primeira foi na capital foi mesmo? 1 mês depois da Carioca. Lá foi 7 de julho, aqui foi 7 de agosto. E depois de São Paulo, qual foi a terceira? Foi Campinas? Foi Santos? Campinas houve uma sessão de cinema, mas não era o cinema do Edison, não era o cinema Lumière, né? Era um cinema de coisa para ser visto por uma pessoa só. Não era um cinematógrafo com câmera e tela, era um cinema para ser visto por uma pessoa só. E Campinas teve isso. São Paulo teve isso daqui um ano antes de existir a primeira sessão em tela, passou uma pessoa por aqui, fez também esse cinema que antecedeu o próprio cinema, não é? O cinema do Edison. E então eu fui fazendo em todas as cidades onde tinha jornais, a partir de 1895, eu fiz. Em todas elas, aqui de São Paulo. Tive a sorte também de fazer muitas palestras em Florianópolis e fiz a primeira sessão em Florianópolis. Lá foi em que ano? Lá foi 2 anos depois, 98. Só chegou o cinema lá. Foi muito lá. rápido então, né? 2 anos não é nada. Extremamente lento. 2 anos, né? Naquela época? Muito lento. Bom, você está dizendo... Quando foi feita a primeira sessão de cinema foi feita no Rio de Janeiro, a segunda foi feita em São Paulo, a terceira vai ser feita em Pelotas, em Florianópolis, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, em novembro. Julho, agosto, novembro. E lá, por coincidência, chega na mesma semana o que fez a sessão no Rio de Janeiro e o que fez a sessão em São Paulo. Vai ser lá. De 96, só em 98 é que vai ter novamente uma outra sessão no Brasil. No Brasil. Nesse momento, 98, só o Lumière fez 1000 sessões. Aqui faltava o dinheiro. Lá eles eram colonizadores, aqui nós éramos colonizados, né? Não é bem a desculpa de Paulo Emílio para a gente fazer de certa coisa, mas o dinheiro, o quanto valia o nosso R$1000 naquela época, por causa da queda do café, é uma festa. O cinema nasceu sobre um mau signo no Brasil. No ano de 1896, quando o cinema chega no Brasil, é no mesmo ano onde pela primeira vez tem a queda do café. É grande quebra, né? A gente não consegue pagar a dívida, não a dívida externa, a gente não consegue pagar os juros da dívida externa e a gente tem então o nosso primeiro... Default. Eles têm um nome técnico para isso, né? Quando que você não paga, você... Moratória. Uma moratória. É a primeira default, É a primeira vez, a chegada do cinema e a coisa. Diferentemente da Europa, onde eles estão avançando em cima da África, em cima da Ásia. É totalmente diferente lá. Olá, menininha. Tudo bem? Tudo bom. Eu sou o Toninho. Eu sou a Beth. E o que você deseja? Eu queria participar do concurso. Eu sei cantar, eu sei dançar, eu sei... Espera aí, menininha. Uma coisa de cada vez. Vamos primeiro fazer as fotos. Vamos lá? Máximo, você montou cerca de 60 filmes. 53. 53 filmes. Longas, bem entendido. Curtas deve ter sido uns 300. Eu não consegui ainda levantar os curtas. Qual deles que você sempre pensa? Qual deles que você acha que é, assim, uma coisa... Será que eu penso isso? Assim, eu sou mãe. Volta, filha, assim. Filha é tudo igual. Volta na sua mente, assim. Aquela cena... Não, mas acho que não tem isso. Dos que você montou? Não sei, eu estou te dizendo, a gente é pai e mãe, não tem filho. Os filhos pobres, os filhos que nasceram sem um olho e coisas assim, eles são tão queridos, são tão... Então você como professor de cinema. Sim. Já há 50 anos. Qual foi o melhor diretor que você montou?
O melhor diretor que eu montei. Talvez acho que deva ser colocado no plural. O Walter é uma pessoa que dava possibilidades imensas, porque filmava bastante, você tinha grandes escolhas, isso podia dar características pessoais ao filme, não é? O Roberto também, o único filme que eu fiz com ele, o único filme que ele fez na vida, né? Ele filmou muito, de 3 horas, a gente teve que chegar a 100. Que poderia ser? O Burle? O Burle. Os curtas e os Burle, os curtas e os longa, e o longa do Burle eram muito bons. Verdade, o Burle tinha era uma pessoa... Interessante que o filme dele é extremamente caprichado e ele não era muito dessas coisas. Um assistente dele no Rio de Janeiro, no tempo da Atlântida, disse que ele telefonava, quando ele era dono da Atlântida, ele telefonava e dizia, está tudo pronto. Só então ele saía de casa para começar a dirigir, quando estava tudo pronto lá. Então ele não tinha muito do amor de... É mais ou menos... Você ama a mulher e quer ficar sempre em cima dela. Cinema é muito parecido com isso, né? É um ato de posse. Não sei se poderia diferenciar um dos outros. Não, mas tá é a mesma coisa da meia dúzia de documentários que eu fiz. Eu sei lá qual podia ser o melhor, o mais interessante, não sei. Não! E não tinha! Vir você vindo pra cá, cara? Não! Eu me escondi no mato da capoeira! Se o negócio é a cabeça, as de Lampião e Maria não paga todas as cabeças do mundo. Não paga todas as cabeças do mundo. Máximo Barro, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Obrigado também por vocês me tolerarem durante todo esse tempo aqui. Que nada, foi um grande prazer. Obrigado, Máximo. Obrigado. Até o próximo Sala de Cinema, conta as histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá.